Boa noite, boa noite. Boa noite todo mundo em casa. Nessa noite de quinta-feira muito agradável. Como é que vocês estão? Como é que passaram a semana desde a quinta para cá? A gente se viu ontem um pouquinho, né, quando abri a palestra da nossa querida Camila lá na casa, mas hoje é dia do nosso despertar. Hoje é dia da gente conversar um pouquinho, hoje é dia da gente debater, mesmo que vocês aí de casa e eu aqui, eu consigo sentir essa energia de vocês, vocês dizendo sim ou não pelo que eu estou falando, na hora que eu estou falando, e é muito gostoso esse nosso encontro. É muito bom. Quero agradecer a vocês por toda a companhia que vocês têm feito, para todos os palestrantes, para mim, lá na Casa da Caridade, por tanto amor, tanto carinho. Eu fiz um pedido de urgência e vou fazer aqui também no YouTube. No mês de julho, as nossas doações caíram muito e é normal no mês de férias caírem, né? As pessoas vão viajar, às vezes esquecem de doar. Então, o nosso mês de agosto, setembro e outubro é sempre os meses mais complicados. E eu estou fazendo um apelo aqui no YouTube para vocês que me assistem. Vocês podem conhecer os projetos da casa lá no @InácioDanielOficial no Instagram. E vocês podem ver direitinho todos os dias. O dia do lanche, o dia da marmita, o projeto Ite Maria, o Colmeia, que é os das presidiárias. Vocês podem ver o projeto do ambulatório, que são dos médicos, e nós colaboramos com ele. A casa paga os remédios, os exames. Vocês podem ver também o dos botijões de gás que a gente entrega no DF inteiro para as famílias carentes. Vocês podem ver o do enxoval e tantos outros projetos que precisam de você lá na casa. Nós precisamos da sua ajuda. Esse mês está sendo muito difícil, mas eu sei que Deus vai nos ajudar e vocês também. Então eu peço todos aqueles que podem, que nos ajudem financeiramente, aqueles que não podem, que compartilhem, façam um pedido. Você que faz aniversário, peça cesta básica. Conheçam os projetos, liguem na casa. Vocês podem ter acesso a toda a documentação da casa, a toda a prestação de contas dos nossos projetos. É tudo muito limpo. Vocês podem participar das entregas das cestas e até mesmo ter contato com as famílias que recebem as cestas. Esse mês de agosto, nós estamos tentando entregar a lembrancinha dos pais também. Todo ano, no Dia das Mães, no Dia dos Pais, no Dia das Crianças, a gente promove uma entrega na Páscoa de uma lembrancinha para que essas famílias também possam comemorar essas datas que são muito especiais. As lembrancinhas dos pais não é nada supérfluo, mas é algo que os ajuda diariamente. É um sabonete feito para fazer a barba, né, que tem uma essência para isso. 2 sabonetes normais, Presto Barba, e alguns vêm também com uma loção que foi doada. Então, nós estamos precisando da sua ajuda esse mês, para as cestas básicas em primordial, para todos os outros projetos, para o projeto Flor de Mandacaru, que é justamente aqueles que a gente entrega uma quantia em dinheiro para os doentes em estágio terminal ou doença degenerativa. Nos ajude a ajudar também. Vocês verão que a caridade, ela faz mais bem a quem está fazendo do que até quem recebe. Ajude-nos, procure-nos. Aqui nesse vídeo eu vou pedir para o rapaz colocar o nosso Pix, o nosso Instagram, para que você possa ver tudo isso que eu estou pedindo para você e estou falando. Não é legal pedir. A gente tem vergonha muitas vezes nós temos portas fechadas, mas é necessário se pedir. Nós somos uma corrente, nós somos uma família universal. E o trabalho mediúnico deve andar junto com o trabalho material. É o trabalho para o espírito, mas também o trabalho para o corpo, para matar a sede, para matar a fome. Vocês viram como estão as pesquisas dizendo quantos brasileiros estão passando fome. Aqui também não é diferente. E a Casa da Caridade ajuda não só em Brasília, mas no interior da Bahia, no interior do Ceará, no Rio Grande do Norte e em várias localidades. Então nos ajude. Conheça os projetos, participe profundamente. Você que vem à casa pode ajudar a fazer as marmitas, pode ajudar na cozinha, pode ajudar no salão. Você também faz parte desse processo, tá bom? Muito obrigada. Se puder colaborar
com as doações nos ajudem. Se não puderem, com as orações, compartilhando. A rede social está aí para nos ajudar também. E se cada um compartilhar um pouquinho disso, logo a gente atinge. É todo mês eu sempre peço, porque a necessidade dessas famílias é todo mês, tá bom? Muito, muito, muito obrigada. Dê uma olhadinha lá. Eu já pedi a todos os amigos, o grupo da Casa da Caridade também está em movimento e nós precisamos de vocês, para que a gente não tenha que diminuir os projetos, porque o essencial é sempre aumentar, né? E nunca diminuir, porque a necessidade não diminui, tá bom? Muito, muito obrigado, mas eu sou muito feliz de poder ter a quem pedir, que são vocês. Muito obrigada. E hoje eu quero dar, o tema da palestra de hoje o tema da nossa conversa é exatamente um tema muito, muito bacana. Foi escolhido pelo Daniel hoje à tarde. Eu tinha programado um outro tema, estudado um outro tema, que também era muito bacana, mas eu saí para caminhar e ele me disse que o tema seria Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Esse é o nosso tema de hoje. Nós vamos adentrar profundamente nesse tema, não só pela visão religiosa que nós temos quando ouvimos essa frase, mas no tudo que ela representa. E aproveitando esse tema, Felizes os convidados para a ceia do Senhor, quero mandar os parabéns para Martinha, para a doce Martinha, lá da Casa da Caridade. Martinha é justamente a coordenadora da cozinha. Martinha é aquela que coordena a equipe dela, que é maravilhosa, que faz as marmitas do sábado, das terças, que cuida de todas as comidas que são oferecidas nas festas das crianças, das mães, dos pais, dos voluntários. Martinha é responsável pela cozinha. Então, Martinha, nosso muito obrigado por tanto carinho, por tanto amor, por tanta determinação. Sua comida é tão maravilhosa quanto o seu espírito. Parabéns, que Deus te abençoe muito. Pronto, vamos começar a nossa palestra, nossa conversa, nosso bate-papo, como vocês queiram chamar. E hoje é Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Dentro da Bíblia, da Escritura Sagrada, nós vamos ver toques dessas frases em vários livros. Mateus, Lucas, Apocalipse, todos esses livros falam um pouquinho sobre essa ceia que o Senhor nos convida. Nós vamos começar falando em Mateus sobre aquela ceia que foi promovida por Jesus Cristo no dia anterior à crucificação dele, à morte dele. Nós vamos falar também como Jesus falava da parábola do banquete também, né? Aquela parábola em que um senhor manda buscar alguns convidados para a festa e ninguém comparece. E então ele pede que o servo vá então e busque todos aqueles pobres, aleijados e tragam para a festa de casamento da sua filha. Então, hoje nós vamos entrar nesse tema e eu quero que você abra a mente e o espírito também, não para concordar comigo, mas para cada um possa pensar nessa proposta. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Quem são esses convidados? Eu sou convidada para a ceia do Senhor? Você é convidado para a ceia do Senhor? Quem são esses convidados que o Senhor abre a porta da casa de cada um para convidar para sentar-se à mesa com o Senhor, para partilhar do pão com o Senhor, para partilhar do vinho com o Senhor? O pão que representou o corpo, o vinho que representou o sangue e que ambos simbolicamente representavam a doação que Jesus Cristo estava dando para toda a humanidade. Não era a sua vida essa doação, mas era o seu exemplo. O seu exemplo de garra, o seu exemplo de força, o seu exemplo de humildade, o seu exemplo de fé. Então, quem são esses convidados? Nós somos os convidados. Nós, enquanto planeta, enquanto parentela universal que somos, enquanto parentela espiritual também que somos convidados todos os dias, a sentar-se à mesa do Senhor, a ter do nosso lado o Senhor, o dono da casa, o dono da boda, o dono da festa. Ele nos convida. Mayra, quem é o Senhor que nos convida? Deus, o Criador, Jesus, o nosso irmão, que possuía naquele momento a humanidade, a natureza humana, para que se cumprisse o seu papel, mas que nós sabemos que também era divino. Eles, Pai e Filho, que se tornam um só, nos convidam à sua mesa.
E quem vai aceitar esse convite? Quem aceita o convite? Você aceitou? Eu aceitei? Será que profundamente eu participei dessa ceia ou eu participo? Porque Jesus não convidou aqueles que estão em perfeição. Jesus não escolheu os santos para convidar. Jesus escolheu aqueles que o seguem, aqueles errantes, aqueles humanos que tanto falharam, são convidados à ceia do Senhor. Eu, você, todos nós fomos convidados à ceia do Senhor. Mas nós aceitamos esse convite? E aí nós vamos começar a ler a parte de Mateus. Mateus capítulo 8, que diz: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno de que entreis debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Um centurião, naquela época, era dentro do exército romano, dentro do ordenamento militar romano, o senhor que comandava 100 soldados, que era chamado de centúria. 100 soldados ao seu comando. Estava na sexta, se eu não me engano, hierarquia dentro do exército romano. E esse centurião, como ele fazia parte do exército romano, que matava muitos, inclusive os cristãos também, ele conseguiu enxergar em Jesus Cristo o verdadeiro Salvador, aquele que com o exemplo podia ensinar. Ele reconheceu a autoridade de Jesus Cristo, mesmo diante de tudo que era a sua vida, mesmo de tudo que ele conhecia e de tudo que ele acreditava. Ele compreendeu a autoridade que tinha Jesus, enquanto divino que era, para curar doenças, para falar com as pessoas, para trazer conforto. E muito mais ainda, nós sabemos que o que ele reconheceu em Jesus Cristo foi a autoridade moral, a autoridade espiritual que este ser de luz detinha, para falar com todas as pessoas e com todos os espíritos. Em várias partes da Bíblia nós podemos ver o quanto ele era chamado para retirar o que eles chamavam de demônios naquela época. As pessoas que estavam endemoniadas, era assim que eram chamadas. E Jesus tinha o poder de conversar com aqueles espíritos que estavam ali tomando o corpo daquelas pessoas e de expulsá-los, como eles chamavam na época. Então o centurião, por mais que ele reconhecesse a lei material daquele que o mandava, ele reconheceu em Jesus Cristo a lei espiritual, a moral espiritual, a autoridade espiritual que Jesus detinha e detém para a eternidade. E ali ele vai até Jesus e pede a Jesus por um servo dele, que estava acometido de uma doença e atormentado. E Jesus se compadece e diz: eu irei à sua casa. Mas ele, se sentindo desonrado, se sentindo indigno de receber aquele ser divino no seu lar, ele diz, em outras palavras, ele diz assim: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei-me uma só palavra e serei salvo. Ele diz, falando sobre o seu servo. Essa parte que eu recitei,
todos nós, pelo menos uma ou duas vezes na vida, ou que fomos católicos, ou que somos católicos, já ouvimos. Porque os nossos irmãos católicos, eles partilham desse entendimento dentro da missa, dentro do ritual da missa que eles fazem, ao lembrar a nossa pequenez e a grandeza de Jesus Cristo. Eles representam ali dentro da homilia ou dentro daquele ritual litúrgico com essa frase, o quanto Jesus era poderoso e grande e o quanto pequenos somos nós. Então, Senhor, nós não somos dignos que o Senhor entrei nas nossas moradas, mas diz qualquer coisa, e nós seremos salvos. Essa era a fé que dominava aquele homem naquele momento. E foi ali que Jesus se maravilhou, em entender como aquele homem que era projetado, que vivia um mundo material, que vivia sobre a ordem romana, reconhece nele a bondade, o espírito de humildade, o espírito de caridade, de entrega que Jesus tinha. E por isso Jesus se maravilhou. Então que nós sejamos como esse centurião. Nós entendemos que nós não somos dignos, mas Jesus nos convida para a sua ceia, mesmo dentro da nossa pequenez, mesmo dentro do nosso não merecimento, porque se formos parar para pensar, nós estamos fazendo jus a esse merecimento, somos convidados que estamos correndo atrás de estar na mesa do Senhor, somos honrados para estar na mesa do Senhor, mas Jesus não olha isso. Jesus olha diante de dentro dos nossos olhos, dentro do nosso espírito e diz: tu és o meu convidado. Não importa quem tu sejas, como você esteja, tu és o meu convidado. Jesus esteve presente na sua última noite, neste plano enquanto corpo material, junto com Judas, que o traiu. Ali tinha outro discípulo, Pedro, que Jesus dizia: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E era o discípulo mais amado pelo Mestre Jesus. E ali dentro daqueles discípulos, todas as emoções eram diferentes. Ali, alguns duvidavam de Jesus Cristo, porque diziam: como diz ele que será sacrificado, como ele caminha para a morte, como um cordeiro amedrontado, se ele tem tanto poder. Outros pensavam: por que ele não quer lutar? Outros pensavam em muitas outras coisas. Mas Jesus se manteve ali, junto com aqueles que o seguiam, mesmo diante dos seus defeitos, mesmo diante das suas fraquezas. E todo dia Jesus diz para você: eu te conheço profundamente, eu conheço o teu espírito, eu sei que hoje está atribulado, está atormentado, eu sei que hoje não está acreditando em mim, mas eu te quero na minha ceia. Eu quero te mostrar a minha bondade. Eu quero te mostrar o amor do nosso Pai, nosso Criador. Eu quero sentar-me junto a ti, abraçar-te na minha última noite. Toda noite é a última noite de Jesus e todo dia é o primeiro dia dele em nossas vidas. Faremos disso uma eternidade. Faremos disso um encontro eterno. Porque mesmo indignos materialmente, mesmo que nós nos vejamos assim, Jesus nos deu a dignidade de estar na mesa. Olha que honra tenho eu e que honra tem você, em poder sentarmos à mesa com Jesus Cristo. Hoje Jesus diz: você é meu convidado para a minha ceia, mesmo que hoje você não esteja acreditando em mim. Mesmo que hoje você possa dizer: como posso acreditar em alguém que me fez sofrer? Mesmo que hoje você me culpe, mesmo que hoje você não goste de mim porque as coisas não aconteceram como você queria, mas como o nosso Pai ordenou. Mesmo assim, mesmo diante da sua desconfiança, mesmo diante da sua raiva, mesmo empoderado com a sua dor, eu te quero presente na minha mesa. Faz companhia para mim. Me dar essa honra. Jesus Cristo pede a honra de estar com seres pequenos como nós, sentados, partilhando do pão, que naquela época ele simbolizou como o corpo dele que ia ser entregue para aquelas pessoas sacrificarem. Para partilhar do vinho, aquela bebida, porque ali ele simbolizou o seu sangue, que seria derramado pela humanidade. Não para nos livrarmos dos pecados, como nós acreditamos uma vida inteira, mas para mostrar-nos que o amor e a fé era tão grande
que Jesus estava ali se entregando aos desígnios que o Pai queria. Jesus estava nos mostrando que ele não tinha medo da morte, porque ela não existia, não é? Aquele que crê em mim nunca morrerá, mas viverá eternamente. E ele foi exemplo, ele justificou essas palavras ditas por ele, para que hoje, milênios depois, nós possamos ainda entender o quão grande era o amor, o quão grande era o exemplo de Jesus, o quão grande era a honra em poder ter partilhado nesta humanidade os ensinamentos tão profundos. Então hoje, nós somos os convidados para a ceia do Senhor. Vamos aceitar ou vamos recusar? Nós vamos passar a ler agora Mateus 26, se você tiver com a Bíblia, Mateus capítulo 26. Eu saí sintetizando esses capítulos, mas depois vocês podem ler. É muito interessante para estudo, para compreensão, para meditação desses mistérios que nós vivemos. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: Que me quereis dar? E eu vou lhe entregarei? E eles pesaram 30 moedas de prata e desde então buscava a oportunidade para o entregar. Nós vemos aqui que Judas buscava uma recompensa material para entregar aquele que se dizia o rei dos judeus, para entregar Jesus Cristo, porque eles queriam, aquelas autoridades queriam. Nós sabemos que Jesus não foi morto por aqueles que nós acreditamos, mas sim pelos religiosos da época, que não entendiam a espiritualidade, entendiam apenas de religião. Religião só serve para aqueles que têm medo do inferno. A espiritualidade serve para aqueles que são sabedores, que já passamos por este inferno. Então, Judas está ali dando ao valor material o que não deveria ser dado, dando preço a Jesus Cristo, esquecendo o valor daquele homem, daquele mestre. Mas Judas foi instrumento divino para que tudo acontecesse. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, a Páscoa, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: Ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara, e prepararam a Páscoa, e chegada a tarde assentou-se à mesa com os 12. Jesus nos chama para assentar-se à mesa com ele. Nós somos bilhões, nós somos muitos hoje, chamados aqui neste planeta para sentarmos à mesa com Jesus Cristo. E comendo eles disse: Em verdade vos digo que um de vós há de me trair. Jesus tinha a convicção, a certeza, a visão plena daquele que o trairia. E ainda assim o chamou para partilhar do pão com ele, para conviver aqueles últimos momentos que ele estaria presente neste planeta. Então Jesus sabe da tua falha, Jesus sabe da tua fraqueza, Jesus sabe da minha falha e da minha fraqueza. E ainda assim diz: Eu quero vocês comigo. Eu te quero aqui. Eu te quero abraçar, eu te quero beijar a face, eu te quero aqui comigo, mesmo diante de tudo que você é. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: O que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvesse nascido. E respondendo Judas, o que traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? Ele disse: Tu disseste. E quando comia, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos,
porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Jesus simbolicamente mostrava ali a divisão do pão, a divisão do vinho, como quem diz: eu estou entregue a vocês, não só no material, mas no espiritual. Eu estou entregue à humanidade para que aprenda com os meus exemplos. Eu estou entregue a esta humanidade para que ela aprenda a caminhar em conjunto com a divindade. Eu estou mostrando para esta humanidade, para a população, para os humanos encarnados aqui, que há sim sempre razões para a mudança. Eu estou mostrando aqui também a caridade de partilhar. É uma demonstração de carinho onde ele diz: partilhem o pão. Partilhem o pouco pão que tiverem entre vocês. Partilhem da caridade. Quem você está chamando à sua mesa também? Quem você chama hoje para partilhar o pão? Apenas os seus familiares, a sua parentela? Ou você pensa em toda a parentela espiritual que ainda está ao mundo a precisar dessa partilha de pão? Que hoje nós também reconhecemos esse chamado de Jesus Cristo, esse chamado de assentarmos à mesa, também como um aviso para que nós possamos chamar os nossos irmãos mais necessitados a partilhar daquilo que nós pouco temos ou que muito temos. Porque tudo aquilo que é dividido com amor, tudo aquilo que é dividido com esperança, tudo aquilo que é dividido com humildade se torna muito e pode beneficiar a vida de muitos, a vida de todos. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. O que significa isso? Jesus estava dizendo que naquele momento que ele fosse capturado, os apóstolos, iriam os abandonar pela violência que iria ser. E não é assim que nós fazemos? Não é assim que nós agimos? Quando nós nos amedrontamos, nós não enfrentamos as propostas, nós não enfrentamos os propósitos divinais. Nós tentamos correr daquilo que tem que ser. Nós nos amedrontamos, nós partilhamos o cálice com o medo, nós bebemos desse medo e, como covardes, nos tornamos fracos e escondidos embaixo dos panos, dos lençóis do medo. E aqui Jesus diz exatamente isso. Por mais que isso aconteça, por mais que renegueis muitas vezes diante do medo, não o meu nome, mas o exemplo que eu dei, ainda assim eu te chamo para partilhar do pão comigo. Ainda assim tu és um convidado à minha ceia todos os dias. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Quando você continua lendo Mateus capítulo 26, você vai ver que na continuidade desse capítulo, logo os soldados que foram prender a Jesus questionam a Pedro se ele conhecia a Jesus. E ele nega conhecer Jesus por medo 3 vezes. E logo depois o galo canta. Então essa profecia do que Jesus falava realmente aconteceu. Pedro, o seu discípulo mais amado, o seu discípulo mais fiel, nega o nome de Jesus Cristo, nega conhecer Jesus Cristo diante daqueles que iriam buscar. E assim somos nós. Nós negamos por medo, nós nos recolhemos por medo, nós preferimos não acreditar por medo, nós preferimos não lutar por medo. Mas ainda assim Jesus disse: eu voltarei e eu partilharei com vocês da minha volta. E continuou amando Pedro como tal amava, mesmo diante de tudo isso. Porque Jesus é um mestre poderoso para entender, para deixar passar essas pequenas coisas. Então, mesmo que hoje você renegue a Jesus, mesmo que hoje você não creia em Jesus, ou não creia em Deus, ou não tenha nada dentro do seu coração para partilhar diante de uma fé,
Jesus acredita em você. Jesus te fortalece. Jesus está à sua espera e te visita. E partilhará com você sempre a comida e a bebida espiritual. Se não através das religiões, mas através dos atos, através dos olhos daqueles que você ajuda, através dos olhos daqueles que te mostram que a vida pode ter muitos obstáculos, mas que vale a pena continuar vivendo, mas que vale a pena continuar partilhando este convívio com essa parentela material que nós temos aqui, com a parentela espiritual que somos todos nós enquanto humanidade. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Somos todos nós convidados nesse momento. Vamos aceitar? Vamos negar? Isso sim é o livre-arbítrio da nossa escolha. E passando, vamos lá para Lucas, capítulo 14. Você pode ler do versículo 1 ao 35. Aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer o pão, eles o estavam observando. E eis que ali estava diante dele um certo homem hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se, e tomando o curou e despediu. E respondendo-lhes lhe disse: qual será de vós o que, caindo-lhe num poço em dia de sábado, o jumento ou o boi, e não tire logo? Jesus era um iconoclasta, né? E ele tentava ensinar que essas pequenas regras doutrinárias em nada influenciavam o espiritual. Em nada podia trazer de benefício espiritual. Nós ainda hoje enfrentamos algumas doutrinas de diversas religiões que têm pequenos detalhes que vivenciavam naquela época bíblica, que era há milênios atrás, e que hoje ainda continuam mantendo. Mas que nada tem sobre o aspecto espiritual, e sim apenas sobre o aspecto doutrinário material. E nada lhe podiam replicar sobre isto. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes: quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar. Não aconteça que esteja o convidado o outro mais digno do que tu. E vindo o que te convidou, a ti e a ele te diga: dá o lugar a este, e então com vergonha tenhas de tomar o derradeiro lugar. Essa frase é muito enigmática, porque todos nós sabemos o que nós fazemos durante a nossa vida, o que nós promovemos durante a nossa estadia neste planeta. Se alguém pode apontar os nossos defeitos, esse alguém somos nós mesmos. Nós sabemos, nós nos reconhecemos, nós nos autoconhecemos e podemos mudar esses defeitos apenas nós. Então nós sabemos da nossa dignidade, nós sabemos da nossa humildade, nós sabemos da nossa capacidade de agir diante dos nossos erros. E é isso que essa frase significava. Mas quando fores convidados, vai e assenta-te no derradeiro lugar. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E dizia também ao que tinham convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar, e te seja isso recompensado. Olha que bonito essa palavra. Era uma simbologia, essa frase é uma simbologia do que nós fazemos. Nós damos àqueles que nós precisamos dar recompensa. Nós partilhamos o melhor que temos com aqueles que podem nos recompensar, ou com o amor, ou com o material. Então aqui ele diz: não convide só aqueles que têm algo para te dar. Não partilhe com aqueles apenas que podem te recompensar, mas partilhe com aqueles que não têm nada a te oferecer além da gratidão. E muitas vezes nem te oferecerão gratidão, mas eles são os verdadeiros necessitados. E continuando ele diz: mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com o que te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos.
Ou seja, nós oferecemos aquilo que nós podemos oferecer, que nós temos para oferecer, àqueles que não têm nada para nos oferecer de volta. Apenas o seu amor, a sua gratidão, porque o Deus, o Pai, o Criador, Jesus Cristo, nosso amado irmão, está assistindo a todos os nossos atos. E nossa recompensa, o nosso galardão, está justamente na eternidade da vida, onde partilharemos da evolução com aqueles que nos foram afetos e desafetos nesta encarnação e em tantas outras que se passaram e ainda acontecerão. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia. Esse é o começo da parábola, gente. E convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já está tudo preparado. E todos, a uma, começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo, e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Casei e, portanto, não posso ir. Você vê que quando o homem convida aquelas pessoas, elas começam a recusar esse convite por diversos motivos. E isso, assim somos nós. Quando Jesus nos convida à mesa dele a partilhar do pão e do vinho, nós entendemos o que é aquela partilha. Jesus nos convida a partilhar da reforma íntima. Jesus nos convida a partilhar do nosso melhor eu. Jesus nos convida a mudar a rota da nossa encarnação, da nossa vida. Jesus nos convida a nos tornarmos uma pessoa melhor. Jesus nos convida a sermos verdadeiros discípulos do Evangelho de Jesus Cristo. Não com a boca, não com as palavras, mas com todo o nosso ser, com o nosso exemplo, com o nosso caminhar. E isso é muito difícil. Então, quando Jesus manda o convite para um de nós podemos dizer assim como esses convidados: eu não acredito que Jesus existe. Eu não acredito que Deus existe. A não crença na divindade, a não crença na existência do profeta de Jesus Cristo é algo muito melhor do que se acreditar. Porque isso, na nossa cabeça, na cabeça daqueles que têm a fé abalada, isso torna mais fácil a convivência neste mundo. Porque nos desobriga a sermos alguém melhor, nos desobriga a entender a nossa função e o nosso papel aqui neste planeta. Isso não é uma crítica aos nossos irmãos agnósticos, nem tampouco os ateus. Cada um tem um livre-arbítrio para caminhar neste planeta da forma que deseja. E mesmo que eles não acreditem em Jesus, e mesmo que eles não acreditem em Deus, Deus os quer e os tem como filhos. São criaturas também de Deus. E Deus não precisa de nós, nós precisamos de Deus. Então, portanto, outros irão se recusar dizendo: ele me feriu. Ele tirou de mim aqueles que eu mais amava. Ele fez com que eu sofresse a vida inteira. Eu caí num lar perturbado. Como existe esse Jesus? Como pode esse Jesus me amar se eu estou sofrendo tanto com as mazelas da doença física ou com o luto de alguém que eu tanto amo? Eu não irei a este jantar. E ainda assim Jesus diz: venha, tens em mim um consolo, tens em mim um refrigério. Eu também passei pelo fogo das provações. Eu também passei pela tortura. Eu passei pela entrega. Eu passei por tudo isso que você está passando. E eis-me aqui te esperando de braços abertos para te abraçar. Eu sei que você não entende os desígnios do meu Pai, mas o meu Pai te entende e te conhece profundamente. Sabe do que tu precisas, mesmo que tu não acredites. Então vem, és um convidado. O outro pode se recusar a este convite ao dizer: olhe, eu não estou pronto para ir. Eu não estou pronto para trabalhar. Eu não estou pronto para servir. Eu não sou honrado o suficiente para tal. Não, todos nós devemos nos prontificar. Existe uma frase que todo mundo cita, às vezes sem ter conhecimento, e diz assim: muitos são os chamados e poucos os escolhidos. E nós usamos isso para partilhar de uma dormência humana que nós temos nesta encarnação, de não promover a nossa luta, a nossa fé, de não prover o nosso arregaçamento das mangas para lutar uns pelos outros, pela humanidade. Nós nos escondemos dentro da covardia de trabalhar para a nossa melhoria,
hipocrisia, dentro da covardia de trabalhar uns pelos outros, diante desta frase, eu não sou digno. E é porque justamente não somos dignos o suficiente para sermos filhos de um Deus tão grande, de um Deus tão poderoso, de um Deus tão bondoso e irmão de um espírito evoluído ao ponto que Jesus Cristo é. Que nós devemos sim correr cada vez mais atrás disso, que nós devemos arregaçar as mangas e entender o nosso papel aqui, que nós devemos deixar as coisas pequenas serem pequenas e tornar as coisas grandes como elas são, grandes. E esse é um convite para a abertura dos nossos olhos, para nos acordar, trabalhadores de última hora, covardes que ainda não abriram as janelas espirituais para entender que não precisa só ter os meios de se viver, mas as razões pelo que viver. Você é um fruto, é um projeto, é um instrumento para melhorar esta humanidade, para melhorar o padrão evolutivo desta humanidade ao qual nós partilhamos. E ele continua dizendo: depois que todo mundo recusou, todos os convidados recusaram o convite desse senhor, ele continua dizendo: e voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traze aqui os pobres e aleijados, e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Ele trouxe todos os aleijados, os mancos, os cegos, e ainda faltava lugar de tão grande que era o banquete. E disse o servo: Senhor, ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim, não aborrecer ao seu pai, a mãe, a mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. O que é aborrecer? Quando Jesus disse: se alguém vier a mim sem aborrecer o seu pai, seus irmãos, os seus filhos, não é o meu discípulo. É justamente isso que acontece no nosso dia a dia. Nós somos influenciados ou pela massa dominante, ou pela moda da época, ou por pessoas que têm influência sobre nós, a deixar as nossas crenças de lado, a não partilhar a nossa fé. Nós temos medo, receio de dizermos: olha, somos seguidores do Evangelho de Jesus Cristo. Nós sofremos pelos preconceitos dados a todas as religiões, não só a minha, a sua, mas nós nos escondemos por trás daquelas pessoas que têm um fator dominante sobre nós. Já perceberam o quanto nós não queremos demonstrar a nossa fé diante dos nossos pais, quando a fé deles forem diferentes da nossa, diante do nosso marido, da nossa esposa, porque nós temos medo de uma coisa tão bonita, da nossa fé, do nosso amor, da nossa caridade, da nossa crença, ferir o outro. E aí nós nos recolhemos. Enquanto nós é que deveríamos se sentir feridos em ter que se esconder debaixo de uma redoma, porque a visão da outra pessoa que deveria te abraçar e te acolher diante das tuas escolhas, diante daquilo que tu sente, é que deveria ser alterada. Nós vivemos numa humanidade em que nós nos tratamos por conta da crueldade dos outros. Nós nos tratamos para suportar a crueldade, a maldade e a pequenez daqueles que muitas vezes estariam no nosso plano reencarnatório para nos proteger. Nós estamos nos tratando. Então tenhamos vozes. Religião, doutrina, nada disso é feito para discussão ou para brigas. O que eu estou dizendo aqui não é que você embata pela sua fé, mas é que você tenha coragem de caminhar diante dela, que você sustente os fardos que por conta dela você irá carregar, mas que você tenha a certeza daquele caminho que você está traçando, que é o melhor para você, que é o melhor para a vida espiritual que você começa a construir ainda nesta encarnação. Que você possa ter o livre-arbítrio de professar aquilo que você acredita, sem ter medo de ferir, sem ter medo de ser julgado.
Porque se até Jesus Cristo for julgado, nós não iremos fugir disso. Nós não iremos fugir disso. Quantos anos eu partilhei de uma dor espiritual muito grande, que hoje, quando eu paro para pensar que só faltava um grito de liberdade vindo de dentro de mim mesmo, só precisava que alguém acolhesse a minha mediunidade como algo normal, que é o que é, para que eu pudesse viver em paz com isso, para que eu pudesse viver em paz com a minha escolha. Quantos anos atormentada por não entender que se aquilo era o demônio que me possuía, se eu era uma pessoa ruim e que por isso isso acontecia. Quantas vezes julgada como mentirosa, quantas vezes julgada como esquizofrênica, quantas vezes julgada como qualquer outro tipo de doença corporal, psicológica que eu poderia ter. Quantas vezes calada quando eu podia falar e quantas vezes atormentada por aquilo que eu não poderia exercer e que era uma missão, que é uma missão, até que alguém me encontre e me acolhe. E é isso que eu desejo para você, que você encontre alguém na sua caminhada, assim como eu, que possa acolher e te mostrar que muito do que você sente, muito do que você partilha, que a sua fé pode e deve ser exercida dentro dos padrões de felicidade que ela nos mostra, que ela nos detém. Então, ele diz assim: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. A gente às vezes quer blasfemar, muitas vezes a gente quer nos revoltar por as coisas ruins que nós acreditamos que foi nos presenteadas por Deus, como se Deus estivesse fazendo de nós soldados em joguinhos, esses joguinhos de videogame, e aí a gente tinha que ser um boneco na mão de Deus, e não é isso. As coisas que nós julgamos ruins, que acontecem na nossa vida, foram produzidas por nós, ou nesta encarnação ou em outras, e nós estamos apenas passando pelo que nós temos que passar, e passaremos com louvor. Se nós conseguir se a gente conseguir abrir os olhos espirituais e lutar com fé, e lutar com a força que nos é dada. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncie a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Opa, Mayra, renunciar a tudo que tem? O problema é que a nossa visão é muito material. Às vezes a gente lê uma frase na Bíblia e nós julgamos de acordo com os nossos critérios atuais, que é o material. Quando Jesus diz não renuncia a tudo que tem, não renuncia à sua condição humana pequena, não renuncia ao ódio, à inveja, à briga, ao espírito de contenda, às paixões viciantes, que não renuncia a toda aquela carga ruim promovida por nós mesmos, recolhida, apadrinhada, querida por nós durante a nossa encarnação. É essa a renúncia que Jesus pede. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o monturo, lança-o fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Que sejamos o sal na vida das pessoas, aquele que faz com que a vida delas tenha um gostinho melhor, aqueles que fazem com que elas possam sentir o sabor de que é mesmo viver. Nós viemos para um plano de expiação, nós viemos para um planeta de expiação, para resgatar as nossas faltas, assim como pessoas devedoras que somos. Mas em nenhum lugar você vai encontrar a proibição divina de sermos felizes. Pelo contrário, quando Deus nos diz: amem uns aos outros como vocês me amam, significam dizer que
significa dizer que Ele quer a nossa felicidade. Porque se nós realmente nos amarmos como Deus nos ensinou, não haveria as contendas, as brigas, não haveria as mazelas, um ajudaria o outro e tudo isso aqui seria muito diferente. Então, quem são os convidados para a ceia do Senhor? Nós somos os convidados para esta ceia. Todos os dias Jesus se assenta à mesa e te chama. Vem aqui. Vem para os meus braços. Deixa eu abraçar a sua alma. Deixa eu te mostrar que eu sou doce. Deixa eu mostrar que o meu Pai, o Criador, te quer bem. Caminhe comigo, caminhe conosco. E na hora que você não conseguir mais caminhar, eu estarei a te levar no colo. Mas eu preciso do seu passo. Eu preciso que você se movimente em minha direção. Que você faça o esforço, não é? Esforça-te e eu te ajudarei. Então é isso. Nós somos os convidados à ceia de Jesus Cristo. E hoje, eu acho que muitos de vocês já sabem, nós vamos entrar em semana de psicografia. Semana que vem acontece a psicografia em Brasília, no sábado. Acho que é semana que vem, dia 27. E eu, essa semana inteira, vou ficar por conta de trabalhar, de entrevistar os nossos amigos desencarnados, de poder me preparar para a psicografia, de poder preparar o meu espírito para o meu trabalho. E portanto, na quinta-feira que vem, não haverá o despertar, porque eu vou estar em preparação para a psicografia. E é tão gostoso essa preparação, porque você encontra muitas pessoas bacanas, muitas pessoas que vêm ao seu encontro para partilhar das entrevistas. Eu conheci tantos meninos e meninas adoráveis já. Eu conheci o Gui, filho da dona Iris, eu acho que é Iristides o nome dela. Eu conheci o Gui, eu conheci a Flávia, uma moça muito bonita, que é Flávia Ribeiro, e também conheci a Natália Ribeiro, que na hora eu até perguntei se elas tinham alguma ligação, parentes, né, nesta encarnação, mas que não era. Uma é de Brasília e a outra era de Pirassununga, eu não sei se é assim que se fala, mas as conheci também, tão doce, meninas que enfrentaram aqui nessa encarnação algo muito duro, mas que foram recebidas, que estão felizes, que estão bem. Eu encontrei todos esses meninos nas entrevistas que eu fiz durante a semana e que ainda vou fazer, sei que vou entregar muitos. Eu conheci o seu Jailinho, que era um tocador de viola, um cantador, muito bacana, né? Que falava da esposa dele, da dona Marise, se eu não me engano, se a memória não me falhar, gente. Eu conheci o seu Joaquinzinho, eu conheci tanta gente bacana durante essa semana, e essas semanas que precedem a psicografia é sempre assim, é semana de muito amor também, de muito trabalho, mas de muito amor. Então, eu vou terminar hoje, né, o nosso despertar com a nossa oração, já que eu não fiz a oração no início. Vamos fechar os nossos olhos materiais, abrir os nossos olhos espirituais, pedindo a Deus Pai que nos proteja nesta noite, que nos dê um bom fim de semana e que a semana que vem seja repleta de muitas bênçãos nas nossas vidas. Pai amado, nós te pedimos por todos os nossos irmãos em estado de necessidade nas ruas, nas favelas, nos assentamentos, em todos os locais pobres do mundo inteiro. Levai, Senhor, levai os teus anjos encarnados para que promovam a caridade espiritual, mas também a caridade material, para matar a fome, matar a sede, matar o frio. É tudo isso que nós te pedimos. Pai amado, nós te pedimos pelos nossos irmãos que são moradores de ruas, que estão nas ruas a sofrer o frio neste momento. Te pedimos por eles, Senhor. Vai lá, visita cada um, Deus Pai. Te pedimos pelos nossos irmãos que estão nos hospitais, a enfrentar as mazelas físicas, aqueles que estão doentes dentro das suas casas também, Senhor. Visita, levai a saúde e dai cura a quem for de cura, dá refrigério a quem precisa enfrentar. Nós te pedimos por aqueles que farão a partida, o desencarne neste momento ou em momentos futuros mais próximos. Te pedimos, Pai amado, por todos os enlutados que sofrem pela partida de alguém que tanto amaram. Leva o seu conforto, leva a sua paz, dá um abraço no espírito de cada um.
Te pedimos pelos nossos irmãos que estão nos presídios no mundo inteiro. Levai o dom do arrependimento e do perdão e mostra para eles o teu amor. Nós te pedimos, Pai amado, por todas as igrejas, templos, centros espíritas, por todos os locais onde professarem a fé em teu nome. Acolhei, amparai, Senhor. Nós te pedimos, Pai, também pelos nossos irmãos que passam pela depressão e por todas as doenças psicológicas. Vai lá, dá um abraço na alma de cada um e protegei-os, Senhor. Te pedimos, Pai amado, pelos concurseiros, pelas aquelas pessoas que estão a fazer concurso, a buscar também a sua estabilidade material neste plano. Nós te pedimos por aqueles que vão fazer o vestibular. Nós te pedimos pelos desempregados, Senhor, que hoje precisam tanto encontrar o meio também para se viver. Senhor, abre as portas, porque nós sabemos que só Tu pode abri-las. Então nós te pedimos por esses irmãos, que essa semana seja semana de muitas portas abertas para eles. Nós te pedimos, Pai amado, também por todas as ONGs, casas de caridade, todos os grupos de voluntário que trabalham em favor do bem. Dai força, Senhor, para que eles possam sempre continuar nessa seara. Te pedimos, Pai amado, pelos nossos irmãos que estão nas clínicas de recuperação, nas casas de recolhimento. Nós te pedimos por aqueles que estão lutando contra o vício e paixões terrenas. Senhor, entrega-lhes, Senhor, a vitória em Tuas mãos. Te pedimos, Pai amado, por todos nós, por toda a humanidade, por todos os países que estão guerreando. Leva, Senhor, a Tua paz. Pai amado, e tudo isso que nós te pedimos não é em nosso nome, mas é em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que é bendito e é eterno, que assim seja. Foi um prazer enorme estar com vocês, foi um prazer enorme poder compartilhar mais esta quinta com vocês. Sem ser nessa semana, na próxima semana, depois da psicografia, nós voltamos de novo com o Despertar. Ajude-nos, ajude a Casa da Caridade a promover o bem também. Vocês são os nossos maiores apoiadores. E todo aquele que promove o bem, todo aquele que mata um pouco da fome, todo aquele que mata um pouco da sede, é um instrumento de Deus. Vai lá no Instagram, @InácioDanielOficial. Nos ajude com cesta, nos ajude para o presente do Dia dos Pais, nos ajude da forma que você puder. Se não for material, com as orações e partilhando os nossos pedidos de ajuda. Que Deus abençoe vocês.